Prepara-se para ir à polícia. Eu nasci numa freguesia, num lugar chamado Ados Loucos, da freguesia de São João dos Montes, concelho de Vila Franca de Xira, que era um meio semi-rural, semi-industrial. Ficava ali a meio. A parte das pessoas, muitas delas trabalhavam na agricultura, outros já trabalhavam nas fábricas que havia naquela corda que ia desde a Zambuja até Sacavém, Cabo Ruivo. O meu pai era pedreiro, era operário da construção civil, a minha mãe era doméstica, éramos 3 irmãos, 4, mas uma faleceu. Naquela altura a mortalidade infantil era muito acentuada. Éramos 3, a diferença de idades não era muita, uns para os outros. E, como é sabido, o meu pai, na construção civil, trabalhava quando o tempo estava bom, trabalhava quando tinha emprego. Se tivesse um desemprego, não tinha subsídio de desemprego, como há hoje. Se estivesse doente, não tinha subsídio de doença. E o meu pai era um homem doente também. Depois teve um acidente da ponte de Vila Franca, quando foi a construção da ponte em 1951. E as dificuldades eram muitas. Dificuldades eram mesmo muitas, não é? Não se pode dizer que passámos fome, mas passámos assim um bocado, porque quando o meu pai estava doente e quando estava desempregado, não havia alimento para os filhos tinham que ser... Mas como o meu pai, a família do meu pai, era numerosa, a minha avó teve 25 filhos. A mãe do meu pai teve 25 filhos. É evidente que nem todos, muitos morreram à nascença, né? A mortalidade infantil era muito grande na altura. Mas um número razoável já que chegaram a adultos, e depois então nós éramos distribuídos pelas casas dos irmãos do meu pai, né, onde íamos almoçar, à casa de um, outro dia a jantar à casa do outro. Eu, por exemplo, os meus avós maternos viviam lá num casalito, tinham uma aquarelazita, a minha avó era operária têxtil, e então eu fui destacado para também ir lá à casa dos meus avós, comia lá, dormia lá. Bom, frequentei a escola. A terceira classe, fazer a terceira classe na altura já era uma coisa muito boa, não é? É quase que o secundário hoje. Não é? Depois consegui fazer a quarta classe, neste ambiente de dificuldades, naturalmente. Fiz a quarta classe e aos 10 anos, quando acabei a quarta classe, fui para os Telhais. Telhais que são, assim, descritos magistralmente por aquele livro do Soeiro Pereira Gomes, que é Os Esteiros, não é? Não sou um personagem direto, mas de alguma forma sinto-me personagem daqueles, do Gineto e daquela malta toda, não é? Portanto, aos 10 anos, no verão em que fiz a quarta classe, em junho, 10 anos, fui logo naquele verão fui para os Telhais. Telhais que, portanto, como o livro bem descreve, era uma escravatura autêntica, não é? Era trabalho infantil, mas é a escravatura autêntica, pode-se dizer, não é? Em que o pessoal andava ali descalço, com um trabalho violentíssimo, a acartar barro, a acartar tijolos em barro, depois a acartar tijolos quentes dos fornos para depois serem transportados para a construção, e os industriais, quer os donos dos telhais, quer os proprietários e os construtores civis, quanto mais depressa tivessem os tijolos, mais depressa faziam lá os seus lucros e o seu rendimento, e então os tijolos eram tirados a ferver, quase a ferver. E as crianças eram colocadas ali à boca do forno, não é? Com os tijolos quase em brasa, eram colocados 5 tijolos de cada lado nos ombros das crianças, não é? Que tinham que tocar castanholas para não queimar os dedos, não é? Para não desviar das orelhas, metia farrapos e jornais por baixo dos ombros. Ainda tenho aqui uma marca, enfim, não vale a pena mostrar, uma marca que é o carimbo dessa época. E então... Pronto, e depois tínhamos que percorrer um percurso desde o forno até à arrumação, depois eram colocados nas caminhonetas e era transportado para as obras, não é? Portanto, era uma coisa violentíssima. Fiz aquilo durante 3 verões, 11, 12, 3 verões, até aos 12 anos. De inverno havia um outro telhal lá também, mas o outro telhal já tinha cobertura, já não era ao ar livre, né? Era menos violento talvez, porque já era mais mecanizado e era no interior, já não apanhávamos o sol, não apanhávamos chuva, nada disso. Portanto, e aos 13 anos fui para dar serventia
para a construção civil, era servente da construção civil, amassava a massa, transportava o balde às costas lá para os andaimes, para levar lá para os pedreiros e tal. E ainda aos 13 anos, o meu pai conseguiu, como teve uma vida dura, ele e os irmãos todos, né, e aquele meio ali era exatamente o retrato disso, conseguiu arranjar uma oficina. A oficina essa para onde fui, aprendi a profissão, depois, por força dos conhecimentos teóricos que era preciso adquirir para evoluir na profissão, que era mecânico, inscrevi-me na escola noturna, em Vila Franca de Xira, que é a chamada Escola de Aperfeiçoamento Industrial. Andei lá há 4 anos, não cheguei a acabar o quarto ano, depois, entretanto, fui preso. Não é? Bom, e depois veio a tropa. Bom, mas antes disso, já agora deixe-me colocar um bocadinho o tempo, para ainda caracterizar melhor o contexto. O contexto assim, laboral e social era isto. Depois, a nível associativo, havia, desde o início do século, naquela terra, um momento associativo muito forte. Houve um homem que foi Fouriel, isto na Primeira Guerra Mundial, e foi para a França. Era Fouriel, foi para a França para a Primeira Guerra e tal, veio de lá, e o homem era um homem com alguma formação, e depois aprendeu muito também na guerra, e chegou cá, sabia música, e então ele recrutou lá uma quantidade de pessoas da terra, conseguiu angariar dinheiro para instrumentos, porque o pai dele tinha lá umas terras e tal, tinha algum rendimento, Carlos Dias. E então formou uma tuna. Era, no dia 1 de novembro de 1919, foi a primeira associação criada no lugar de Ados Loucos. Era a Tuna Recreativa Ados Louquense. Mas umas duas a três dezenas de habitantes, que uns tocavam bombo, outros tocavam bateria, outros tocavam clarinete, saxofone, pandeireta e tal, e então formaram ali uma tuna. E a tuna, a partir dali, foi a primeira coletividade e a partir dali desenvolveu-se muito o movimento associativo. Né? As secções desportivas, culturais, a columbofilia, foi formada em 1950, depois em 1900 havia grupos de teatro, havia circo ambulante, digamos assim, formado por pessoal de lá, cegadas era uma coisa muito... Na região de Alenquer também há muito, não é? As cegadas, em que a malta procurava levar mensagens, não é? E havia pessoas habilitadas para aquilo, que faziam, com algumas dificuldades, limitações e tal, mas faziam uns textos interessantes que procuravam retratar a dureza da realidade que as pessoas viviam ali assim. E, portanto, desde pequenino fui envolvido nisto. Né? Comecei a participar nas secções culturais, lá das coletividades, da Combófila, depois de uma outra que se formou em 1970, que era a UDA, a União Desportiva e Recreativa Ados-Louquense. Depois do 25 de Abril, fundiram-se as duas coletividades e deu origem à UDCA, que é a União Desportiva e Combófila Ados-Louquense, que ainda hoje existe. Mas, portanto, há ali uma atividade muito intensa que não pode ser desinserida daquela que havia no Conselho. Porque o Conselho de Vila Franca sempre teve uma vida associativa muito grande, né? Com os cineclubes, com as coletividades, as secções culturais, enfim, havia muita coisa ali no Conselho. Né? Depois, até o próprio movimento estudantil. Eu, por exemplo, quando fui estudar à noite, eu fui delegado de turma, né? Elegeram-me para delegado de turma. Depois houve as eleições de 69. Eu fui delegado da CDE, da Comissão Democrática e Eleitoral, nas eleições de 69. Tive que fazer um requerimento, aqui há dias estive a ver isso, um requerimento, né, com assinatura reconhecida por notário, já bem isto, reconhecida por notário, a requerer que fosse inscrito nos cadernos eleitorais para poder votar nas eleições de outubro de 1969. Eleições que foram uma farsa, não é? Mas isto é demonstrativo da farsa que era. Quer dizer, um tipo para votar tinha que fazer o requerimento, quem é que estava para ir fazer o requerimento e ir ao notário para reconhecer a assinatura? Fui eu e foi outro amigo meu, que agora já faleceu, coitado, que nem era de partido na altura, nem eu. E então fizemos nós, porque nós, assim, lá no conjunto do movimento democrático, acharam e convidaram-nos para ser delegados da CDE.
E para ser delegado tinha que estar inscrito nos cadernos eleitorais. E então fizemos aquilo e fomos delegados, enfim, delegados, estávamos ali, pronto. As mulheres não podiam votar, os analfabetos não podiam votar, portanto, aquilo foi um proforme, só que a oposição democrática considerou que era importante, apesar de tudo, de intervir no sentido de denunciar a farsa que aquilo constituía, não é? E de alguma forma, e tanto assim que depois nem se foi às eleições nem nada, não é? A palavra de ordem foi que o processo era fraudulento, não se justificava digamos, dar cobertura legal ou democrática a uma coisa daquelas, não é? Portanto, e na altura até se constava que, para além das pessoas que não votavam, os mortos, por sua vez, também votavam, não é? Os cadernos eleitorais não eram atualizados, enfim, e depois até na brincadeira dizia, olha, aqueles, para o cemitério, olha, aqueles já votaram. Então, portanto, é uma fraude completa, não é? Mas o Partido Comunista, na altura, enfim, que era o que existia na oposição e de forma organizada, estava presente em toda aquela movimentação, não é? Desde a tuna colombófila, a outra cultural e desportiva, estava presente, sentia-se, cheirava a partido, cheirava no sentido de que a gente sentia que havia ali uma força organizada e, portanto, ouvia aquilo. Depois sabia de pessoas dali que, por exemplo, tinham passado à clandestinidade, não é? Até na clandestinidade, tinha ido para a União Soviética e tal. A Alhandra, que estava presos meias connosco, enfim, a ligação à Alhandra era muito grande, né? Nos telhados e tudo isso, falávamos no Severiano Falcão, falávamos no Raul Carvalho, falávamos em várias pessoas ali que tinham estado presas, estavam presas, presos políticos, etc. Depois promovia-se, as coletividades promovíamos colóquios. Quer dizer, aquilo não era obra e graça do divino, aquilo era organizado, havia alguém organizado que tomava a iniciativa, convidava o Rodolfo, convidava o Carlos Pinhão, convidava o Rogério Paulo, colóquios, debates, e depois participei numa marcha no grupo de teatro em que os figurantes eram 50 à volta de 60, era muita gente, entrava gente e saía, era uma espécie de teatro popular da revista, e havia uma orquestra, que era da banda da Alhandra, uma parte da orquestra formada por músicos da banda, que iam também lá tocar, a acompanhar musicalmente aquelas cenas e tal. Também havia pessoas que a gente conhecia, depois estávamos a assistir aos ensaios, passavam por baixo o Avante, passavam por baixo o Militante, passavam um comunicado, quer dizer, sentia-se, isto progressivamente foi, e depois confrontado com aquela realidade de exploração, de injustiças, de desigualdades, de pobreza, de fome inclusive, né? Havia malta ali que passava mesmo de forma a sério mesmo. Né? Eu lembro que quando ia para os telhais, muitos das crianças que iam comigo, aqueles pomares que havia, dados loucos até à Alhandra, eram 2 km, 3 km no máximo, não é? A descer. Aqueles pomares, aquilo ali era o nosso alimento. E lá era uvas, era peras, era figos, portanto, a malta alimentava-se daquilo. Até uma coisa interessante, que, por exemplo, os matadouro, não havia matadouro em Vila Franca. O gado vinha do lado lá da Lesíria, passava de barco para o cais de Vila Franca e depois vinham todos em manada, com campinos à frente e atrás, iam até ao matadouro dos Olivais. Bom, e a fome daquela malta era tanta que organizavam-se. Já estou a fugir um bocadinho, mas fica esta referência. Organizavam-se e espantavam os animais, procuravam que um ou outro fugisse, depois encaminhavam-nos lá para o meio das terras, matavam-nos e depois distribuíam a carne para aquela malta toda. Era uma forma deles de se alimentarem e de fazer face às dificuldades. Tal. Portanto, estas dificuldades, e depois esta ligação também a este movimento, né, levou a que entrasse na CDE, como delegado, não era do Partido Comunista ainda. Depois casei, fui morar para Vila Franca de Xira, para Santa Sofia, que é um bairro que há da parte de cima, do lado da Barroca, da parte de cima do Ateneu. Andei então à noite, a estudar à noite, e é em 1970 que, portanto, houve um camarada do partido, que era organizado no Partido Comunista, que me convidou a poder eu ter um contacto com um outro camarada para poder me filiar no partido. E é a partir de janeiro de 70, princípios de 1970,
que me é proporcionado o encontro, né, com as devidas medidas conspirativas, né, tinha que levar uma gabardina, um boné e o jornal, o Diário de Notícias na mão. O outro, que era, por acaso era o Pedro Soares, o Zé Pedro, que havia de encontrar lá num sítio concreto, né, que era na Calçada da Barroca, era não me lembro nos nomes, pronto. Encontrámos-nos ali, ele tinha também, da mesma forma, mas trazia uma laranja na mão, né? E então lá trocámos a senha, e então a partir dali comecei a estar ligado ao partido, organizado no partido, com a responsabilidade de fazer trabalho na minha empresa, depois também fazer trabalho no momento estudantil, noturno, e não é por acaso naquela altura, não foi por eu ter entrado, mas é porque estava organizado, havia organização e houve grandes movimentações. Ali em Vila Franca, a polícia de choque chegou a invadir a cidade. Houve uma altura que fez-se uma homagem ao cemitério, ao Alves de Dolo, uma homagem ao Alves de Dolo ao cemitério. Aquilo foi o pandemónio. A polícia de intervenção e o guarda republicano a cavalo entraram dentro do mercado. Aquilo foi uma cena, pá, e foi à noite. E os estudantes andavam para aí tudo. Aquilo, em Vila Franca, a escola noturna, não era num sítio só, era dispersa. Havia no Matador, era no Tribunal Velho, era lá em cima no Casia, havia nos Combatentes, havia 4 ou 5 locais. E o pessoal deslocava-se no intervalo de 10 minutos, as aulas começavam às 7 e acabavam às 11 da noite. E então, nos 10 minutos de intervalo, tinha que percorrer aquilo tudo, né? E então, naquele dia havia movimentação de todo lado daquilo. A gente, foi uma coisa impressionante. Portanto, inicialmente a tarefa foi de fazer esta ligação às pessoas mais chegadas, naturalmente, ao local de trabalho. Eu trabalhava ali em Alverca, numa oficina, onde era mecânico. Depois, à medida que íamos tendo reuniões, fui destacado para fazer parte do subcomitê regional do Baixo Ribatejo, onde eu fazia parte com mais 2 elementos, um deles era o Pedro Soares, e era acompanhado por um funcionário do partido que fazia a ligação ou o acompanhamento entre aquele subcomitê e depois os órgãos superiores do partido. E a partir da altura em que entrei para o subcomitê, fiquei responsável por acompanhamento de 2 grandes empresas ali, para além do que já tinha, 2 grandes empresas na zona, que era a Cimentos Tejo, na altura, que hoje é a Simpor, que fica em Ilhandra, era uma grande empresa ali da zona, e era a MAG, a empresa metalomecânica pesada em Alverca, que chegou a ter 3.000 operários, uma empresa metalúrgica. Portanto, eu fazia a ligação a essas 2 empresas. Pronto, reuníamos periodicamente, fazíamos pontos de situações políticos, recebíamos avanços, entregávamos avanços, receitas de cotização. É curioso porque depois de entrar para o partido, eu passei a ter um trabalho mais discreto. Quando não era do partido, quer no momento associativo, quer no momento estudantil, quer mesmo no relacionamento com as pessoas, era mais ousado, mais, enfim, falava, ouvia, tentava influenciar e tal. Depois que entrei para o partido, depois que passei a estar organizado, quer dizer, mais discreto, mas procurando naturalmente por interpostas pessoas fazer o trabalho que devia ser feito, não é? E então dá-se que eu já disse que fui morar para Santa Sofia, casei no dia 8 de março de 1969, e, entretanto, o funcionário do partido, o responsável do partido, que fazia a ligação e o acompanhamento do nosso organismo, chamava-se Lindolfo. Foi um célebre funcionário do partido que foi preso no dia 30 de maio de 1971, foi preso, foi preso, portanto, oficialmente foi preso. Falta saber até onde é que foi a colaboração dele com a polícia política, né? Foi preso a 30 de maio. Eu soube da prisão dele, mas enfim, não contatei o Pedro na altura, não tivemos contacto na altura. Mas entretanto, isto convém dizer também, ele foi preso a 30 de maio. Mas em dezembro de 1970, ele foi substituído por um outro funcionário do partido, por um outro dirigente do partido, que foi o António Gervásio. E então, o Lindolfo conhecia a minha casa. A minha casa, em Santa Sofia, era ponto de apoio às reuniões, né? As reuniões que a gente entrava para lá à noite, de manhã saíamos, quem ia lá ficar? Eu ficava lá em casa, né? Saía sorrateiramente, né? Discretamente e tal, para ninguém dar por isso. E entretanto, em dezembro, dá-se essa mudança.
Ora, em fevereiro, isto é um bocado intrincado, mas eu vou chegar lá. Em fevereiro, eu pagava uma renda de 850 euros. Eu ganhava 2.500, a minha mulher era costureira, mas tinha pouco trabalho. Para criar uma criança, tinha uma criança de ano e meio. Era complicado. E então deixei a casa. Fui morar para a terra onde vivo, onde nasci e onde hoje vivo, não é? E a casa onde hoje vivo. Fui para lá, pagava 450, enfim, já equilibrava. E então, o Lindolfo, quando é preso em 30 de maio, e depois denuncia a organização toda da região, e não só, aqui Lisboa, Barreiro, a Margem Sul, enfim, mete muita gente na prisão, 2 centenas ou mais de pessoas na prisão. Chega-se a 30 de junho, tive a informação de que havia prisões por todo lado. Pedro Soares estava na tropa, mas tinha sido apanhado. O Orlando Nunes, que era o outro que fazia parte do organismo, também tinha sido apanhado, preso. E pá, eu fiquei assim, eu estava na expectativa, bom, se eles foram também vou. E então tomei algumas medidas preventivas e tal, tirei coisas que tinha em casa, avantes, aqueles rolos que a gente tinha de reproduzir papéis e de fazer fotocópias, não sei o que e tal. Fotocópias não eram estas duas, é o rolo. Emblemas que eu tinha do 50º e tal, escondi aqui lá nas casas dos meus pais, num forro do teto e tal, e andei uns dias sem ficar em casa. À espera, não vem buscar, o que é que se passa? Bom, entretanto, de 5 para 6 de julho, foi a 30 de junho as prisões, né? 30 de junho de 71. 5 para 6 de julho fui ficar a casa. Que grande galo que eu tive. Às 6h10 da manhã, bateram nas portas às pesadas, foram lá atrás, eram 3 pisos, 2 à frente, um lá por trás do quintal, para ver se fia, não sei o que mais, assaltaram a casa. Pronto, e é nessa altura que eu sou preso. E então, o que é que aconteceu? E agora para concluir. O que é que aconteceu? O tipo que foi morar para onde eu morava, em Santa Sofia, foi para lá em março, eu saí em fevereiro, ele foi para lá em março, eles tinham a indicação de onde é que eu morava, foram lá onde eu morava, e então levaram o homenzito que tinha casado naquele, acho que nos interrogatórios, acho que chateava o gajo. Olha lá, você é o Dionísio, que era o meu pseudónimo. Você é o Dionísio? Eu não sou nada Dionísio. Você está... Não, senhora, pá, você não tem um filho pequenino? Não tenho nada, eu casei agora em março e tal. Bom, teve 5 dias e 5 noites ali a ser torturado. E depois, não tinha cuidado, não tinha nada para dizer, coitado. E então lá concluíram então que não era aquele. E então puseram os informadores em campo, lá me localizaram, e então no dia 6 de julho, 6 dias depois, às 6h10 da manhã, assaltaram uma casa e lá refestaram tudo, acordaram crianças, remexeram tudo, cavaram um quintal, tinha um quintal ali pequenino, tinha uma oficinazita no quintal também, remexeram tudo, andavam à procura na altura de explosivos, porque na altura havia a ARA, a Ação Revolucionária Armada, que era, de alguma forma, enfim, dirigida pelo Partido Comunista, no sentido de chamar a atenção para a guerra colonial e para os meios que eram utilizados na guerra. E então pensaram que eu estava ligado à ARA e então queriam explosivos. Não tinha explosivos nenhum, porque tinha, e as coisas que eu tinha do partido já tinha tomado as devidas precauções, mas isso não impediu que eles levassem, né? Eram 7h30, mais ou menos, quando o carro ficou num largo, que era há um largo lá na terra, eu moro assim num beco mais abaixo, e então àquela hora ia muita gente para o trabalho. E a minha mãe morava ali por cima. E então, vai os 3 pisos, e ficou um dentro do carro. Eram 4. Meteram-me no Volkswagen, abriram a porta da frente, entrei lá para trás, meteram no meio, um de cada lado, e as pessoas tudo a olhar, tudo a olhar. Eu tinha vontade de dizer qualquer coisa para alertá-los, mas não se proporcionou. Mas as pessoas pressentiram que havia ali qualquer coisa, mas também já desconfiavam, não é? Porque eu tinha alguma atividade e eles sabiam. E então meteram os 5, os quatro exatamente, e mais eu, levaram para Tom Maria Cardoso. Para o Tom Maria Cardoso. E então, nunca mais me esqueço da cena, entrei naquele portão grande à entrada, que hoje já não está, agora está lá uma coisa terrível, revoltante, que está ali assim, que é aquele condomínio de luxo, não é? Que é um crime. Aquilo é um crime que fizeram aqui. Tirar uma placazinha a dizer que foi aqui, instalações da PID, assim, que é uma afronta a quem passou ali, a quem sofreu e alguns mortos ali também. Mas bom. E então, à entrada, aquilo tinha
uma escada de ferro em caracol, que subia lá para os andares de cima. E então meteram um à frente, eu atrás e outro atrás de mim. Epá, e eu quando comecei a ver aquilo andar à volta, pois é evidente que a gente presos, eu sinceramente nunca me passou para a cabeça que pudesse ser preso. Epá, como tomava aquelas medidas conspirativas, mas nunca pensei, pronto, não estava preparado, nem mentalizado para um dia vir a ser preso. Achava que conseguia, não era mais perto que os outros, mas pronto, que não era preso um dia. E então, vou por ali acima e então começa-me a mostrar o emblema do partido, dos 50 anos do partido, e depois a tratar-me por Dionísio, então, ó camarada Dionísio e tal. Já tem tudo, já tem a informação toda, vamos ver. E então, mas sempre à espera que desse algum, aquilo que a gente ouvia falar, daquilo que a malta passava, não é? Que ia presa. Mas não, cheguei lá assim, meteram numa sala, estive ali à volta de 24 horas, não me fizeram nada, não me fizeram nenhum interrogatório, tive 24 horas, passadas as 24 horas, quase não me deram de comer, foi uma coisa assim, uma sandes ou o que é que foi, mandaram-me para o reduto norte de Caxias, meteram numa cela, sozinho, estive numa cela sozinho, ali, bem, à volta de um mês, sem me dizerem nada, aliás, não é verdade, à volta de um mês, durante o qual o guarda prisional, não é o PID, é os guardas prisionais, que ia lá, de vez em quando, abria o forrolho, que tem um forrolho até a porta, tem uma mirazinha e tem uma portazinha de ferro, uma portinhola e tem um forrolho de ferro, faz-me barulho a abrir. Abria o forrolho, abria a janelinha e assim, prepare-se para ir à polícia. É evidente que a gente, estou ali há uns dias, abrem aquilo, está naquela expectativa, abrem o vestido para ir à polícia e fico ali. Depois passa meia hora, passa uma hora, passa duas, passa três. A tensão nervosa cada vez é maior. E então, lá, passado esse tempo, abre outra vez a portinhola, há um salto. Olha, já não é preciso. Tipo, cai para ali abaixo. Depois, passa-se tempos, 2, 3 dias, 4 dias, um mês nisto, foi uma coisa incrível. A mesma coisa, às 3 da manhã, abria o folho. É evidente que o guarda prisional fazia aquilo porque a polícia lhe dizia, a polícia política lhe dizia, não é? Instruía naquele sentido. Até que 4 ou 5 vezes depois de fazerem isto, com os nervos completamente em franja, lá há um dia que prepara-se para ir à polícia. E depois logo a seguir, estava à espera, estava mais tempo à espera, logo a seguir trazem-me lá para uma carrinha, um celular, trazem-me do Reduto Norte para o Reduto Sul. Metem-me numa sala, uma secretaria, o que era aquilo, fazem-me ali o processo, nome, não sei o quê e tal. Depois mandam outra vez para a cela. Eu disse, mas a prisão é isto? Não. Há qualquer coisa aqui que não está a bater certo. Embora eu estivesse a sentir, do ponto de vista do sistema nervoso, aquele tipo de tortura psicológica, né? Também evidente uma coisa, é que, e isso está comprovado, nos últimos anos do fascismo, eles foram sofisticando e a tortura era física, naturalmente, necessariamente, isto também é física, era física, mas também era muito psicológica, não é? Muito psicológica, não é? Porque era mais eficaz no sentido de liquidar a personalidade do próprio preso político, não é? Bom, então, depois me mandaram lá outra vez, mais umas cenas daquele tipo, e então há um dia que me levam lá para baixo para uma sala, metem uma sala enorme, quer dizer, uma sala normal, 4 metros por 4 metros, talvez, aí, quadrada, com uma mesa, 2 cadeiras, mesa com tampa de vidro e 2 floreiras que pareciam uns candeeiros, assim na parede, 2, uma de cada lado na parede, disfarçadas, e uma grade que dava para o lado de fora, com uma janela, com uma parede embalada e um aquecedor. O aquecedor é elétrico, que era aquilo. Bom, ali junto à janela. Entrei para aquela sala e 2 pitos. E naquela sala, estive ali 5 dias e 5 noites sem dormir, durante os quais foi a parte mais dolorosa, digamos assim, que me custa até tentar retratar, porque, o que é que acontecia? Para já, a presença de 2 pitos.
E depois um saía, ficava um. Depois um procurava ser mais bondoso do que o outro. Você está aqui, tenho pena de você, você diga tudo, lá a organização toda, você se ir embora para o pé da mulher e do filho e tal. Depois vinha outro, seu cabrão, seu sacara, você está aqui metido, seu comuna, seu não sei o quê, tal. Quer dizer, havia este tipo de lamento de polícia bom, polícia mau, aquilo que se conta, mas é mesmo verdade. Isto eu assisti, não é? No sentido de abalar as convicções, no sentido de criar ali reações de um tipo que já tinha sido torturado psicologicamente e que vinha ali com os nervos em franja, não é? Portanto, dormir nem pó, não me deixavam sentar em pé, muito tempo, dias e dias em pé, dava ali, tirava, quando nós somos presos, tiram atacadores, eu não tinha óculos na altura, eu passei a usar óculos depois. Os atacadores, o relógio, o cinto, não temos nada. Né? E então os sapatos estavam sem atacadores, né? Sem atilhos, mas à medida que o tempo ia passando, os pés iam inchando e saíam fora dos sapatos. Fora dos sapatos. Os olhos encarnadíssimos e tal. E depois, passado 2, 3 dias sem dormir, os tipos então... vão lá sentar-se, você está-se a portar bem e tal. Bem, quer dizer... puxavam a cadeira, deixavam-me sentar. Eu sentava. É evidente que naquela situação cai logo, fica logo. Bem, o farrapo está ali, não é? E então os tipos, com o tal tampo de vidro, não esquecemos de dizer, tinham um copo de plástico. Um copo de plástico assim pequeno, daquele plástico assim forte. E então o tipo estava naquela coisa, os tipos batiam com o copo de plástico em cima do tampo de vidro. Aquilo fazia, quer dizer, não fazia barulho numa situação normal, não é? Mas para quem estava debilitado, aquilo batia com uma força, fazia uma ressonância na cabeça, aquilo, parecia um estrondo no interior da cabeça. E dava um salto e tal. Depois passava um bocado, deixavam fazer o mesmo. Depois, outras vezes, era com a aliança, havia um desses pitos, tinha uma aliança grossa, depois batia com a aliança grossa bateu no vidro, aquilo fazia uma coisa, coisa terrível, terrível. Bom, e foi assim estes 4, 5 dias, ao 5º dia, tinha alucinações, eu já via, aquilo eram tacos de madeira, aqueles nós, os tacos, já parecia, as coisas já se movimentavam, pareciam carochas que andavam ali assim à volta, aquele aquecedor que eles tinham junto à janela, já parecia que saíam dali chamas, já estava com alucinações, já estava mesmo completamente passado. E insistiam constantemente, e a organização, e quem é que fazia a ligação, e quem é este, e quem é aquele, e aqui mais. Felizmente consegui aguentar-me. E então começo a ouvir vozes. Naquelas duas coisas que pareciam duas floreiras, eram 2 altifalantes que eles tinham ali. Altifalantes, não altifalantes, altifalantes, pois. O som, saía som. E o som, exatamente. E o som que eu ouvia é de uma criança a chorar, e uma mulher a falar e a gritar e não sei o quê. E depois vai o tal polícia e diz assim, você está aqui há tanto tempo, você está para aí todo feito, está-se um farrapo. Até você está ali a sua mulher e o seu filho ali ao lado, você vai bater com eles. Isto mexeu-me de uma maneira que eu passei-me, eu sinceramente não sei o que é que me passou para a cabeça, que, andava em pé, fui direito àquela parede, embalada, que dá para a grade e para aquele coisa, uma coisa assim embalada, perdi-me, eu estava completamente, mandei uma cabeçada na parede, felizmente, não era, quina viva, era embalada, né? Aquilo fez-me cá depois é que soube, né? Depois é que percebi, mandei uma cabeçada naquilo, pronto, perdi os sentidos, nunca mais soube de mim, quando dei de mim, estava então deitado num colchão no chão, ao lado, numa sala ao lado, pequenina, e então os gajos rodaram de mim, eu vi um gajo de bata branca e tal, e então a falar uns com os outros e tal, lá percebi de onde é que estava, e a partir daí meteram-me na cela, levaram-me lá para cima para a cela, e na cela então, pronto, depois não fui mais vezes ao interrogatório, e foi só ao julgamento. E depois disto, está uma cena que ainda hoje estou para deslindrar. Meteram-me um tipo dentro da cela. A cela era um cubículozinho pequenininho, tinha uma cama e tinha 2 ordens. É que é a cama da tropa, tem uma cama por baixo e outra por cima, não é?
e tinha uma casa bem pequenininha, né? E mais nada. E depois tinha a grade que dava cá para fora. E então meteram-me um tipo na cela. Um tipo que se dizia que era professor, da Baixa da Banheira, ia contar que foi muito martirizado, não sei o que mais, tal, mas que não estou para dar para aquilo, porque os outros estão lá fora e não sei o quê, estou aqui. Uma conversa muito esquisita. Que ainda hoje estou para saber, quer dizer, desconfiei, ainda hoje estou para saber qual era a função dele ali, né? Se o meteram lá, mas eu duvido muito que... Ou meteram lá porque não tinham mais nenhum sítio para pôr, ele dormia por cima e eu dormia por baixo, porque ele apareceu depois, ou se ia para ali para ver se amaciava, se tirava naves da pulcra, para depois eles completarem lá o processo. Ainda hoje estou para saber, e até, depois de 25 de Abril, tentei na Baixa da Banheira saber quem era. Havia lá um gajo que era um tal Coelho e tal, que era professor, mas já não estava lá, ou que tinha morrido, ou não sei o quê e tal. Fiquei sem saber. Pronto, essa foi a cena, depois ele saiu também, eu continuei, foi elaborado e instaurado o processo. Depois de instaurado o processo, então vim para baixo, para as salas comuns, onde estavam 8 presos já, 8 presos, e ali já foi diferente, acabou-se aquele suplício da tortura, do interrogatório, das noites sem sono, do abrir e fechar o coisa, enfim. E lá embaixo, depois já, com os outros que também estavam à espera de julgamento, já as coisas eram diferentes, porque já a gente também se organizava, formávamos uma célulazinha em cada uma das salas. Havia malta de diversas origens nas salas, havia desde analfabetos até malta com quarta classe, outros com secundário, até a formação superior, um engenheiro agrónomo, havia um que era o Polido Valente, o João Polido Valente, que era médico. Havia malta com várias formação e aquilo ocupávamos o tempo de forma organizada a aprender, uns a aprender português, outros a aprender inglês, enfim, trocávamos experiências também dos conhecimentos teóricos que alguns tinham em termos de economia política, filosofia, materialismo dialético, história, etc. E possivelmente a malta foi evoluindo. O julgamento foi na boa hora. Eu procurei fazer uma defesa escrita com aqueles meios que a gente expunha na prisão de forma subversiva ou clandestina, com umas mortalhazinhas de papel, pôr ali as ideias, força e tal, para poder depois empinar e depois dizer no tribunal. Infelizmente, houve lá uma revista à sala, eu tinha aquilo escondido debaixo dos tacos, os gajos deram que aquilo, levaram-me os apontamentos, fiquei sem cábula, não é? Mas pronto, lá fiz a minha declaração, enfim, um bocado atrabalhada, mas pronto, tal como sentia na altura, denunciando a situação, o que tinha passado, o crime que eles estavam a cometer, a ausência de liberdades, etc. Bom, mas o meu advogado, eu tive um advogado. O advogado, nunca tive nenhuma reunião com ele, era o Jorge Sampaio, o Dr. Jorge Sampaio. Apanhei 23 meses de prisão. E, portanto, tive 10 meses aqui embaixo, depois do julgamento, então, levam num carro solar para Peniche, onde depois estou os 13 meses lá em cima em Peniche. Pronto, em Peniche eu tive, não digo a sorte, mas tive o privilégio de ter estado com presos políticos que eu já tinha uma grande admiração por eles, né? O caso do Zé Magro, o caso do Domingos Abrantes, do Luís Lourenço, o Canais Rocha, o Digi Miranda, pessoas que passaram, o Zé Magro passou 21 anos na prisão. Eu fiquei na mesma sala de 4 pessoas, né, que o Zé Magro, né? E aqui para mim tive esse privilégio, né? E aprendi muito com eles, né? Depois, em Peniche, é evidente que depois, quer na sala comum em Caxias, depois do período de interrogatório, quer em Peniche, claro, a presença da PIDE desapareceu, dos agentes da PIDE. Nós estávamos em contacto com os guardas prisionais, alguns deles bem maus, mas outros bem interessantes, pessoas com uma postura e de respeito, e a gente também respeitava, não é? De tal maneira que um dos guardas prisionais aqui de Caxias, que era o Carranza, que a gente tratava bem, e ele tratava bem os presos. Depois do 25 de Abril, fui à casa de um amigo meu, que era dirigente da Inter também, e quando vou entrar para almoçar com eles e tal, e vejo, e o Carranza aqui, e ele, olha o seu cartaz. Tal. Bom, vai saber, era o sogro do sindicalista, que foi meu colega na direção da Central, que era o Carranza.
E um homem, pá, um homem com ideias progressistas, e depois do 25 de Abril foi promovido a chefe. Né? O outro era dirigente do sindicato dos guardas prisionais, foi meu carcereiro aqui em Caxias também, e depois do 25 de Abril eu era dirigente da CGTP, incumbiram-me fazer uma reunião com o sindicato dos guardas prisionais, a representar a direção da central, e quando chega, eu não me lembro já o nome dele, e o gajo assim, Sr. Cartaz, você está... bom, que era dirigente sindical. Portanto, está a ver que há uma diferença substancial entre os guardas prisionais e os agentes da PID, não é? Embora também houvesse dos guardas prisionais gente muito pá, não é? E em Caxias havia o Popas, que era um tipo terrível. Só uma nota em relação a Peniche. Era a ausência de condições, não é? E, sobretudo, a gente fazia muita pressão para as visitas em comum. As visitas em comum, o que era? Portanto, quando não havia visitas em comum, a gente tinha visitas só de 8 em 8 dias ou 15 em 15 dias, porque as pessoas para se deslocarem não tinham postos para se deslocarem todos os fins de semana. Era longe, famílias longe e tal. Havia pessoas amigas que levavam transporte, transportavam os filhos dos presos e tal, e as mulheres, as esposas. Quando se fazia anos, o preso fazia anos, ou um familiar chegado fazia anos, eles permitiam uma visita em comum, ou seja, não era com o parlatório à frente, que é aquele vidro grosso, com as redes de lado para o som passar, era uma sala ao lado em que as pessoas podiam estar ali, com o guarda ali presença, né? Não podiam estar agarrados e tal, mas estavam ali, contatavam, abraçavam-se e tal. E então o meu filho um dia vê a filha de Manuel Pedro, que era a Elsa, ir à volta e ter com o pai. Ele foi, passei a mãe a perceber, viu, na semana a seguir, ele deixou-me entrar lá para o parlatório, deu a volta, foi sozinho. Sozinho, chegou quase ao pé de mim, entrou para o corredor, estava o guarda atrás de mim, o guarda viu a criança, o guarda começou, pensa que é isto aqui, agarrou na criança, depois aquilo causou um burburinho terrível, eu interpus também, o guarda empurrou-me, foi uma cena terrível, o miúdo vai à volta, não deixaram contatar com o pai, viu-me, eu via ele, não deixou abraçar o pai, vai à volta, quando chega ao pé do parlatório, estava de tal maneira tenso, não chorou, de tal maneira tenso, e aquilo que para as visitas há chamam um mocho, um banco pequenino com 3 pés, o puto com 3 anos e pouco agarrou no banco com uma força, mandou, o vidro era vidro grosso, não partiu, mandou com uma força direito ao vidro, bom, não partiu o vidro, mas foi uma cena, e depois a partir daí começou a chorar, a partir dali houve uma cena, toda a gente se surgiu, as visitas e os presos e tal, acabou a visita para toda a gente. E ainda em relação ao meu filho, há uma cena de lá, que eu vinha a descobrir, ele agora está em Macau, vinha a descobrir mais tarde, é que ele, e aquilo talvez isso o tenha levado a querer ir visitar-me lá, andou durante algum tempo com a ideia, porque quando chegava eu estava sentado, e sentado tinha um tampo aqui assim à frente, não é? Tinha as pernas por baixo, e ele só me via daqui para cima. Ele durante algum tempo, a criança meteu na cabeça que tinha um pai que não tinha pernas. Pronto, mas é mesmo. E há pouco tempo é que eu soube isso. Quando fui a Macau, fui ao segundo casamento dele lá a Macau, e ele contou-me isto. Eu durante algum tempo eu devia pensar que não tinha as pernas e tal. Portanto, isto ilustra bem, né, o que isto significava de violento, né, para o preso, para a família e para a formação de crianças que, pronto, futuros homens, não é? É uma coisa terrível, mas enfim. No dia da saída, quando eu fui para a prisão pesava 85 quilos. 85 quilos. E quando saí pesava 71 quilos. E depois trazia óculos. Tinha uma cobra na cara grande e tal. E então, na terra onde eu moro, aquelas pessoas são muito solidárias, são muito unidas e tal. Foi uma excursão, esperar e tal. Em 73, em 6 de junho de 73. E toda a malta cá fora à espera e tal. E alguns viram-me sair, mas não me conheceram. Não me conheceram. Não, é o Zé Ernesto. Não, eu conheci pelo Zé Ernesto. Bom, depois daquilo, é evidente que o que eu passei, o que eu vi passar, os conhecimentos que adquiri, a experiência que adquiri, a assunção e a consciência de que é preciso fazer qualquer coisa para que isto mude, que isto não pode continuar. Estas desigualdades, estas injustiças, enfim, a miséria que para aí há, com gente tão rica e gente tão pobre, e os ricos a viver à custa da exploração de quem trabalha, de quem produz, aquilo deu-me mais força e mais energia para, aliás,
disse até a alguns, pá, vocês vão continuar aí, mas a gente vai continuar a vossa luta para vocês um dia saírem daqui. E então, a partir dali, comecei a militar na frente sindical, nos sindicatos metalúrgicos, pá, na empresa, fui delegado sindical, fui membro da Comissão de Trabalhadores. Para arranjar emprego foi um problema. Andei um mês numa motorista que o meu pai tinha, percorri os 5 concelhos à volta de Vila Franca para arranjar emprego. E quando dizia que era preso político, tinha que dizer, porque mais tarde ou mais cedo eles iam saber. Sim, senhor, a gente precisa cá. Começa no início, né? Um mecânico, será mecânico, sim, senhor, a gente precisa cá. Depois eu tinha que dizer, pá, mas olha que. Pois está bem, mas olha, talvez noutra altura e tal. Esforçava e não dava emprego. Lá consegui arranjar para a empresa, para a MEC, onde trabalhava o Jerónimo de Sousa, através de um pintor meu amigo, conhecia o encarregado-geral. Fui lá fazer um exame. Montar um compressor, desmontar e montar e tal, 2 dias, fiz o exame, disse antecipadamente, olha, que eu tive preso político, e ele disse, não se preocupe, você vai fazer este exame, se você está bem, se fizer um bom trabalho, eu falo com o engenheiro, com o dono, e a gente resolve o problema. O gajo ficou satisfeito com o trabalho, foi dizer ao patrão, o patrão que era da Ação Nacional Popular, antiga União Nacional, o Jaime Lopes Ferro. E então o patrão disse ao patrão, e o patrão disse para ele, o homem é bom profissional ou não? Sim, senhor, ele fez o trabalho que era preciso, então admita lá e tal. E então arranjei emprego assim, mas ao fim deste tempo todo, sem trabalhar, a mulher desempregada, filho para criar, pagar renda, foi um período difícil. Mas pronto, a partir dali, na empresa, criámos a célula da empresa, delegados sindicais, Comissão de Trabalhadores, o Grupo de Trabalho de Vila Franca, fui depois para a direção do sindicato, depois fui ao Congresso dos Sindicatos, estive na CGDP, na direção da CGDP durante 30 e muitos anos, e pronto, e dei o meu contributo. No dia 25 de abril de manhã, a minha mãe disse que morava no Largo, e eu ia a pé para a Alhanda, depois apanhava o comboio, depois se ia na Póvoa, ia a pé até à fábrica e tal, e vice-versa. E de manhã a minha mãe está sempre ali a ver-me, Zé, olha que na rádio estão a dizer qualquer coisa, está-se a passar qualquer coisa. E eu não sabia o que era, não ouvia rádio. Na altura nem tinha rádio em casa. E então chega à fábrica, toda a gente falava, e então a primeira reivindicação que os delegados sindicais e a Malta fez as várias secções era, vamos reclamar do engenheiro Ferro, o patrão, o Lopes Ferro, o engenheiro Lopes Ferro, um transistor para cada secção. E então, para estarmos a ouvir o que é que se estava a passar. Bom, ninguém trabalhou naquele dia, não é? Uns depois saíram, foram para Lisboa, outros foram para Vila Franca, mas aqui foi uma alegria incontida, mas já com algum receio, porque não sabíamos bem para onde é que aquilo encaminhava, não é? A partir da altura em que as pessoas começaram a ocupar as ruas, não é? E começou a ver o sentido da revolução, não é? Do 25 de Abril, naturalmente que, pronto, a partir dali comecei a engajar-me e a participar nas várias iniciativas, naquele grande 1º de maio de 74, que foi determinante e para dar o caráter de massas à revolução e para animar aquelas transformações todas que se verificaram a seguir, não é? Aliás, eu acho que eu faço parte de uma geração que foi sacrificada, mas foi uma época de ouro, porque passámos por muitas dificuldades, sofremos bastante e tal, mas também tivemos o prazer e a felicidade de ter participado num processo que acabou com uma ditadura terrorista de 48 anos e conseguimos, de facto, libertar o país, contribuir para libertar o país, porque é obra de milhares de pessoas, né? Ainda destes dias eu falava com um amigo, se fôssemos a somar os anos de prisão de todos os presos políticos portugueses, bom, isto dava séculos. Dava séculos de prisão. Só os 2.510 presos políticos passaram por Peniche. Uma média de 2 anos, porque ali as penas maiores, o Malta teve lá 15, 17, 21, como o Zé Maga e tal. Isto dava para... multiplicar, é ver os milhares de anos de pessoas que foram privadas da liberdade, não é? E cujo crime foi lutar pelos mais favorecidos, lutar contra a exploração, lutar contra as injustiças. Quer dizer, foi o crime que eles cometeram. E, portanto, é uma coisa que só o facto de termos acabado com este regime é uma alegria imensa, que dá-me imensa felicidade e naturalmente, dá-nos orgulho em ter contribuído, um bocadinho assim, mas contribuímos para que a liberdade e a democracia fossem instaladas no nosso país.